Queridos e amados irmãos, a paz do Senhor Jesus. Aqui quem vos fala é o seu irmão em Cristo, Ivano Silveira. Quero aqui primeiramente agradecer a Deus por mais essa rica oportunidade ao qual o Senhor nos concede de estar trazendo uma palavra para os corações dos irmãos nesta manhã. Meus irmãos, eu quero estar trazendo um estudo bíblico lá no livro de Romanos, capítulo de número 8, o tema ao qual eu dei a este estudo é a nova vida debaixo da graça. Glórias a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, lá em Romanos, capítulo 8, extraímos grandes conhecimentos sobre como ter uma nova vida debaixo da graça, segundo o Espírito de santidade e de adoção. Em Romanos capítulo 8, verso 1 diz: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Meus irmãos, o apóstolo Paulo ensina que quando estamos fora da graça de Cristo, vivemos uma vida de miséria, derrota, e nos tornamos escravos do pecado. Em Romanos 8 nos faz entender que uma vida em santidade nos concede libertação, aleluia, da condenação e a vitória sobre o pecado. Isso somente se torna possível, meus irmãos, mediante uma vida de comunhão com Deus, junto com Cristo e juntamente com o Espírito Santo que habita dentro de nós. Quando recebemos, meus amados, o Espírito Santo e nós deixamos ser dirigido por Ele, nos tornamos livres das correntes do pecado e, aleluia, prosseguimos para uma vida de glorificação em Cristo Jesus. Meus irmãos, quando estamos longe da presença de Deus, nos tornamos escravos do pecado, seja da bebida, das drogas, da prostituição. Mas quando aceitamos Jesus, meus amados, como nosso único e suficiente Salvador, passamos a ter uma vida em santidade, que nos concede a libertação, aleluia, da condenação, e nós passamos a vitória sobre o pecado. Somente assim nós teremos vitória sobre o pecado, estando em Cristo Jesus, estando cheios da presença do Senhor. Sem a presença do Senhor nós não conseguimos vencer o pecado. Mas isso, meus irmãos, somente se torna possível mediante a uma vida de comunhão com Deus, com Jesus Cristo, e junto com o Espírito Santo que habita dentro de nós. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Romanos, capítulo de número 8, verso de número 2 ao 4 diz: porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto o que era impossível à lei, visto que se achava fraca pela carne, Deus, enviando o seu próprio Filho, em semelhança de carne, do pecado, e por causa do pecado na carne condenou o pecado, para que a justiça exigencial da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Meus irmãos, a lei do Espírito de vida, que aqui em Romanos é falada, nada mais é o poder e vida do Espírito Santo operando na vida dos filhos de Deus. Quando o Espírito Santo entra em nossas vidas, automaticamente, meus amados, somos libertos do poder do pecado. A lei do Espírito Santo só é operada, aleluia, com plenitude, à medida em que nós, aleluia, nos comprometemos em obedecer ao Espírito Santo.
Pois, meus irmãos, quando nos comprometemos a obedecer, descobrimos um novo poder sendo operado dentro de nós. E é exatamente este poder que nos capacita para que possamos vencer o pecado. Aleluia, glórias a Deus, aleluia. A palavra de Deus nos ensina em Romanos 8 que nós tornamos livres da lei do pecado e da morte, pois em Romanos 8:2, Cristo Jesus nos livra da lei do pecado e da morte. Aleluia. Ao deixarmos, meus irmãos, permitir que o pecado nos domine, nos tornamos escravos do pecado e estamos sob a lei do pecado. Somos conduzidos à morte física e espiritual. Mas quando somos guiados pela lei do Espírito, somos conduzidos à vida eterna e liberdade. Glórias a Deus, louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Em Romanos capítulo de número 6, verso de número 23, diz: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Para que a lei se cumpra em nós, devemos andar não segundo a carne, mas segundo o Espírito. Meus irmãos, quando o Espírito Santo tem a plena liberdade de habitar, aleluia, operar e reger nossa vida, ele gera em nós a capacidade de vivenciar uma vida, aleluia, de temor e obediência a Deus, cumprindo a sua lei, revelando, aleluia, assim a presença da justiça e da santidade divina em nossas vidas. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Meus amados, vivendo segundo a carne e segundo o Espírito, em Romanos capítulo 8, verso do 5 ao 14 diz: pois os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne, aleluia, é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeito à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, este tal não é dele. Ora, se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. Aleluia, meus irmãos. E se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo Jesus, há de vivificar também os vossos corpos mortais pelo seu Espírito que em vós habita. Portanto, irmãos, somos devedores, não a carne para vermos segundo a carne, porque viverdes segundo a carne, a vez de morrer, mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis, pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Aleluia! Meus irmãos, viver segundo a carne, isso significa desejar e satisfazer os desejos pecaminosos da natureza humana. Isso envolve, aleluia, ter prazer, aleluia, e ocupar-se com o pecado. Isso envolve não somente fornicação, adultério, ódio, ambição, egoísmo, raiva, ódio, mágoa e etc. Mas também, aleluia, vivenciados em pornografia, drogas,
aleluia, prazer emocional e mental em cenas de sexo. Lá em Gálatas, capítulo de número 5, verso de número 18, verso de número 19 ao 21, diz: ora, as obras da carne são manifestas, aleluia, as obras da carne são manifestas, as quais são a prostituição, aleluia, a impureza, a lascívia, idolatria, a feitiçarias, aleluia, as inimizades, as contendas, os ciúmes, a ira, as facções, as dissensões, os partidos, as invejas, as bebedices, as orgias, aleluia, e coisas semelhantes a essas, contra as quais vos preveni, como já antes vos preveni, que os que tais coisas praticam não herdarão o reino de Deus. Aleluias, louvado seja o nome do Senhor. Mas viver segundo o Espírito, meus irmãos, viver segundo o Espírito é ter uma vida de obediência, uma vida de obediência e submissão às vontades do Espírito Santo. Devemos concentrar nossas atenções na vontade de Deus, meus irmãos, e a todo tempo lembrar que estamos 24 horas na presença de Deus e estamos sendo assistidos por Ele. Posso obedecer a carne e o Espírito? A resposta é não, meus irmãos. De maneira nenhuma é possível obedecer às vontades da carne e às vontades de Deus ao mesmo tempo. Se deixarmos de, aleluia, resistir aos desejos da carne e passarmos a viver nossos desejos pecaminosos, consequentemente, passamos a viver segundo a carne. Nos tornamos assim inimigos de Deus e até ponto de gerar a morte eterna. Quando aceitamos a Jesus Cristo como Senhor e Salvador, automaticamente o Espírito Santo habita em nós. Meus irmãos, existe uma guerra que vivemos continuamente. E esta guerra é contra tudo que venha tentar limitar as obras de Deus em nossas vidas. Pois o inimigo, meus irmãos, da nossa vida trabalha 24 horas com o objetivo de nos arrastar novamente para a vida de deleites ao pecado. E assim, aleluia, reconquistar o seu controle sobre nós. Nesse conflito, meus irmãos, nesta guerra espiritual contra Satanás e seus espíritos malignos, devemos estar dispostos a vencer nossas paixões, desejos carnais, não cedendo às vontades da carne que nos conduzem ao pecado, mas sim seguirmos as vontades de Deus para as nossas vidas. Quando não damos fim a algum tipo de pecado, como a prostituição, impurezas, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, ciúmes, ira, a discórdia, dissensão, facção, invejas, bebedices, glutonarias, somos levados, meus irmãos, a uma morte espiritual, pois perdemos a intimidade com Deus. Aleluias! Louvado seja o nome do Senhor. Em Isaías, capítulo de número 59, verso de número 2 vai dizer: Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados esconderão os seus rostos de vós, de modo que não vos ouça. Quando nos recusamos a mortificar as obras do pecado em nossa vida, automaticamente passamos da vida espiritual para a morte espiritual. Ou seja, perdemos a vida que ganhamos aceitando Jesus, meus irmãos. Se guiado pelo Espírito Santo,
é ter a certeza da nossa salvação, pois vivemos em uma vida de inteira santificação e separação para Deus, e mortificando os desejos pecaminosos do nosso corpo. E além de ser guiado pelo Espírito Santo, nos tornamos filhos de Deus. Quando permitimos, meus irmãos, ser guiado pelo Espírito Santo, ele passa a habitar em nós, nos fazendo pensar, agir, falar conforme, aleluia, os mandamentos da palavra de Deus. Todos nós, meus irmãos, são orientados pelo Espírito Santo, mortificando assim as obras pecaminosas. Passamos a viver não segundo nossas vontades, mas sim segundo a vontade de Deus. Aleluia! Ser guiado pelo Espírito Santo é ser exortado, advertido, pois devemos perseverar na fé e viver em opção à apostasia da fé em Cristo Jesus. Aleluia, só poderemos receber, meus irmãos, o aviso do Espírito Santo à medida em que estamos em total comunhão com a palavra de Deus, orando e buscando a Deus incessantemente, aleluia, e buscando incessantemente, aleluia, sadios que sejam em conformidade com a palavra de Deus. Nós devemos buscar os ensinamentos, meus irmãos, sadios, que estejam em conformidades com a palavra de Deus. Nós não temos que buscar as coisas deste mundo. Nós não temos que buscar as coisas que satisfazem o nosso ego, as nossas vontades. Mas nós temos que buscar caminhar pela palavra. Nós temos que procurar fazer a vontade de Deus. Aleluias, louvado seja o nome do Senhor. Nós devemos buscar e exercitar, meus irmãos, a manifestação do Espírito Santo em nossas vidas, pois elas serão as nossas bases de estrutura na nossa caminhada da fé com Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, em Romanos 8, do versos 15 ao 17 diz: porque não recebeste o espírito de escravidão, para outra vez estar com temor, mas recebestes o espírito de adoção, pelo qual clama Abba, Pai. O Espírito mesmo testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. E se filhos, também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se é certo que com Ele padecemos, para que também com eles sejamos glorificados. Meus irmãos, podemos entender que viver no Espírito Santo não é nenhum caminho de facilidade, pois como o próprio Senhor Jesus Cristo sofreu, também nós, como seus seguidores, sofreremos juntamente com Ele. Em Mateus capítulo 5, verso de número 10 e 11, diz: bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino do céu. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem e mentidos disserem todo mal contra vós por minha causa. Sofremos na caminhada da fé, meus irmãos, porque somos de Deus e fazemos a sua vontade. Automaticamente aborrecemos
aleluia, ao mundo, por sermos diferentes do mundo. Glória a Deus, meus irmãos. Que Deus venha te abençoar, aleluia, por intermédio deste estudo, por intermédio desta palavra. E que Deus te abençoe e que isso possa enriquecer mais ainda a tua fé, a tua caminhada com Deus. Amém, meus irmãos? Que Deus te abençoe em nome de Jesus.